feliz em poder participar e trazer minha contribuição para esse evento tão importante. Eu sou contador há muito tempo, sou contador da CDL Recife, do Sindiloja, de várias empresas de comércio e serviço aqui de Pernambuco e de outros lugares. Eu sou empresário, né, porque eu tenho escritório de contabilidade, tenho empresa de coworking, e eu sou hoteleiro também. Só que, como contador, a dor que eu mais sinto, minha e dos empresários em geral, inclusive, principalmente o micro e pequeno, é a relação à parte tributária. E tem alguns assuntos que eu acho que são muito importantes que a gente enfrente, porque é o que mais efetivamente prejudica e dificulta o dia a dia dos pequenos empresários. E a primeira dela é a questão do sublimite do Simples Nacional. A gente sabe hoje que existe um limite do Simples Nacional que é de 4.800.000 e que existe o sublimite estadual de 3.600.000. Se fala há muito tempo em aumentar esse limite, mas aparentemente para esse ano ou para o ano que vem, o limite nacional ele não deve mudar. Então, o que a gente sabe é que deve haver um aumento desse limite para quem é MEI, mas para quem é ME e PP não. E, continuando esse limite do Simples Nacional, aparentemente vai continuar o sublimite também de 3.600. E a gente não tem visto muita atuação nesse sentido. A gente sabe que não depende exclusivamente do governo do Estado, mas pensamos que é importante que isso seja trazido aqui para debate, para vermos o que é que pode ser feito. O pequeno empresário já não está aguentando mais. E isso ficou mais severo, ou ficará mais severo com a reforma tributária, porque a reforma tributária está trazendo mecanismo para, de alguma forma, descobrir essa artimanha usada por esses empresários, que não são os pernambucanos, e coibir isso. Então, acho que urge tratarmos e enfrentarmos esse problema. Outra questão, eu hoje estou me dedicando muito ao assunto reforma tributária. Tenho me debruçado muito, estudando muito, e, graças a Deus, eu tenho gostado muito do assunto e tenho levado aí para alguns empresários para esclarecer, como foi falado aqui, da grande importância disso. O outro tema é o ICMS Fronteira. O empresário hoje, que está no Simples Nacional, ele paga o ICMS Fronteira, só que, diferentemente de quem está no regime normal, não pode se creditar. Então, isso é um custo na aquisição das mercadorias pelo micro e pequeno empresário. Bom, com a reforma tributária, aparentemente isso vai se acabar. Por quê? Vai deixar de existir o ICMS e passa a existir o IBS, e até então o IBS não permite antecipação em fronteira, como acontece com o ICMS. Só que isso só vai começar a acontecer em 2029. Então, nós temos ainda 2026 e 2027 para a gente continuar, se não houver nenhuma mudança, sofrendo ainda com a alta carga tributária do ICMS Fronteira. Quando chega em 2029, o ICMS ele deixa de existir de forma gradativa, né? Ele diminui 10% em 2029, 20% em 2030, 30% em 2031 e 40% em 2032, só a partir de 2033 é que o ICMS e o ISS deixam de existir efetivamente. O que a gente tem que começar a pensar é o seguinte:
e até eu acho que ter o cuidado. Será que o governo do Estado realmente ele vai permitir que, pelo menos lá a partir de 2029, o pequeno empreendedor ele deixe de pagar o ICMS fronteira? Ou a Fazenda vai chegar aí com alguma artimanha e dizer, não, olha, você não vai pagar o ICMS mais, mas vai pagar o IBS fronteira, bom, que até então não é permitido. Mas eu acho que a gente precisa estudar isso e ter esse cuidado. Porque uma das coisas boas que eu vejo com a reforma tributária é, em 2033, o pequeno empresário ele não ter mais ICMS fronteira. Porque o ICMS não vai mais existir e deve também não existir o IBS fronteira. Pelo menos até que se encontre uma nova solução. Eu acho que a gente deveria enfrentar essa questão da reforma tributária e ter esses cuidados para que a reforma tributária ela não seja prejudicial ao pequeno empreendedor. Outra situação que a gente tem que falar com relação à reforma tributária é a questão da transferência de crédito, né? O pessoal na internet aí, de forma até bem alarmista, tem dito, rapaz, o ICMS, o Simples Nacional não vai mais servir, não é mais viável, e as coisas não são bem assim, né? Porque, a princípio, quem é varejista não deverá sofrer nenhuma influência significativa e pode até ser beneficiado se realmente essa questão do ICMS fronteira deixar de existir, pelo menos em 2033. Mas, para quem está no meio do sistema produtivo, o sofrimento será grande por causa da transferência de crédito. Porque tanto o IBS e como a CBS, eles são não cumulativos, então quem adquire uma mercadoria deve receber créditos de quem vendeu. Então, o fornecedor vai transferir crédito, né, para o seu cliente, e esse cliente vai utilizar esse crédito para calcular o seu IBS e sua CBS pelas suas vendas. Só que as empresas do Simples Nacional só podem transferir uma pequena parcela desse crédito. Então, o que se fala hoje, inclusive quando se dizem que o Simples Nacional não será mais viável, é que essas empresas que não vendem só ao consumidor final, que ela vende para outras empresas que vão revender essa mercadoria, elas possivelmente serão preteridas, porque elas não vão transferir crédito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Aí, a reforma tributária, ela deu a possibilidade das empresas do Simples Nacional aderirem ao sistema do Simples Nacional para os demais tributos e pagarem por fora o IBS e a CBS. Só que isso deve onerar muito a empresa do Simples Nacional. E aí a gente tem que analisar, será que aí haverá essa viabilidade? Porque da forma que está, o Simples Nacional, com a reforma tributária, ela só continuará sendo viável e vantajosa para quem é varejista, para quem vende é consumidor final, porque o consumidor final ele não precisa de crédito. Então, não precisando de crédito, ele vai comprar a empresa do Simples Nacional ou qualquer outra. Mas, para a empresa que intermedia isso, né, ela vai precisar de crédito. Então, ela vai pensar duas vezes, eu vou comprar da empresa do Simples Nacional ou não? Eu fiz uma simulação num mini curso que eu preparei, onde a gente mostra que, efetivamente, a utilização de crédito passará a ser de uma importância muito grande. A gente sabe que, hoje, o ICMS é um imposto cumulativo e o crédito do ICMS ele já é muito importante para as empresas. Imagine agora que, além do crédito do ICMS, também, porque hoje o IBS ele acumula o ICMS e o ISS. E o CBS, ele junta o PIS e a COFINS. Então, as empresas elas vão precisar de crédito agora de 4 tributos. Logicamente, que as empresas que estavam no regime não cumulativo do PIS e COFINS, que é uma coisa mais técnica, mas empresas maiores de lucro real, já utilizavam esse mecanismo. Então, assim, essas questões tributárias, eu acho que são muito importantes e que essa frente, ela deveria efetivamente enfrentar.
A CDL Recife e o Sindiloja já estão muito preocupados com isso. Nós trabalhamos, na pessoa do Fred Leal, a gente já vem trabalhando muito em assuntos com relação ao centro, principalmente ao centro, né? A CDL tem uma preocupação muito grande com relação a essa questão da estagnação no centro do Recife. Segunda-feira agora nós tivemos uma reunião da eleição da diretoria do Sindiloja, onde Fred Leal ele foi reeleito como presidente do Sindiloja. Hoje, agora meio-dia, a gente tem a eleição da CDL Recife, onde Fred Leal será reeleito presidente do Sindiloja por mais 4 anos. E conversando com a diretoria, tanto do Sindiloja como da CDL, a gente todos expressaram essa preocupação com relação à reforma tributária e o pequeno negócio. Então, é muito importante a gente saber que tem outras pessoas, né, como o Joaquim, que se preocupa com outras situações do pequeno empresário, né? Porque a gente sabe que não é só a tributação, mas a gente precisa ter gente também que se preocupe com a tributação e com isso que está sendo imposto ao pequeno empresário, que é de você ter que estar criando várias empresas pequenininhas para poder continuar numa sistemática que hoje é a única que permite, né, a viabilidade do pequeno negócio, que é o Simples Nacional. A gente já fez cálculos, não, tem empresas que Costa, que eu sou mais conhecido por Costa, vamos passar por lucro presumido, vamos fazer os cálculos. Quando a gente faz esses cálculos, né, que a empresa passa a ter que pagar o INSS patronal, o INSS a folha de pagamento, a gente vê quanto o Simples Nacional ele é e continua sendo importante, e eu acho que a gente tem que trabalhar para que seja sempre importante, para que continue sendo importante, inclusive com a reforma tributária. Era só isso que eu tenho para trazer hoje. Agradeço a todos vocês e até uma próxima. Obrigado. Bom, muito obrigada, Gissonildo. Eu já quero lhe convidar, né, a reforma tributária. Eu confesso a você que eu ainda não consegui ler e estudar. Essa semana eu estava conversando até com minha filha, ela faz direito e participou de um seminário, e ela me dizendo assim, eu disse, eu tenho que parar para estudar, né, e poder entender, né? E aí, veja, o senhor é contador, eu sou advogada, e eu não consigo entender. Imagine o empreendedor do pequeno negócio. Ele deve estar doido. Eu não sei o que é que isso vai acontecer, eu não sei o que é que eu vou fazer. E, eu lembro quando a gente estava na faculdade, mesmo que ia estudar direito tributário, já ficava... Todo mundo tem um choque, assim. Então, já lhe convidar, né, convidar aqui todos que estão presentes, convidar Zé Carlos aqui também, e o SEBRAE, para que a gente possa, né, uma das primeiras atividades em 2026, aqui da frente, a gente fazer um debate, né? Você já deu até a temática, né? A reforma tributária e o pequeno negócio, né? Quais vão ser os impactos, né? E aí vai ser comum a todo mundo aqui, né? A todos os segmentos, e a gente poder entender, né? Porque esse debate ele ficou muito restrito só lá em Brasília. Aprovar, inclusive, né? Já foi, normalmente as pautas importantes hoje no Congresso Nacional são aprovadas de madrugada, né? E eu tenho medo, porque o que é que a gente vê no sistema brasileiro hoje? A gente vê uma grande concentração de recursos na União. E pelo que eu vejo assim dessa reforma, a gente vê uma concentração na União. Então, a gente vê uma grande arrecadação e concentrada na União, e que muitas vezes não vai nem voltar, né, por meio de serviços e políticas públicas para a população, e tem um grande impacto. Então, é uma insegurança, né, que todos estão passando, né, para que a gente possa entender também o que é que essa casa aqui, né, legislativa pode construir, né, de temática. A gente pode pautar, né, matéria tributária? Pode. A gente pode pautar também matéria tributária, apesar de ter algumas coisas que são competências exclusivas da União, mas algumas iniciativas que possam ser pautadas aqui, e aí trazer, né? O senhor já está convidado para estar aqui, né? E principalmente que é contador, conhece
as dores, realmente. Muitas vezes o estudioso, o acadêmico, ele leu a reforma, mas você está lá, você sabe da realidade. Então, nada mais do que quem está e a gente poder fazer, viu, Rose? A gente poder fazer esse próximo debate aqui, a gente fazer sobre a questão da reforma tributária. Porque muita coisa a gente só vai saber se ela vai dar certo, se ela vai funcionar lá na frente, né? Tem muita coisa, né? Pode... Eu acho que... Tá. Deputada, com todo respeito, assim, eu acho que a gente não pode esperar para saber se vai dar certo lá na frente, né? A gente tem que saber como vai acontecer e tomar os cuidados para que não dê errado lá na frente. Principalmente para o pequeno empresário, que ele não pode sofrer mais essa possibilidade, ele não pode estar lidando com essa possibilidade. Então, por isso que é bom a gente estudar efetivamente, debater e ver o que é que a gente pode fazer para ajudar para que seja favorável para o pequeno empreendedor. Eu acho que a gente tem que pensar por aí. Pequeno e médio, né? Pequeno e médio, mas quando a gente fala quem está no Simples Nacional, hoje, infelizmente, como só vai até 4.800.000, não dá nem para a gente pensar muito em médio, né? Embora seja importante a gente trazer o médio, mas como a gente está falando de microempresa, empresa de pequeno porte, infelizmente hoje é até 4.800 e a gente também tem que considerar isso, né? E tem uma outra coisa também, esse valor do Simples, a gente vê que a gente tem uma inflação no nosso país. Então, 4 milhões... ali atrás, não é mais 4 milhões hoje. Hoje são muito menos vendas, né, ou compras que você faz, menos operações do que lá atrás. Né? Então, isso muitas vezes ele não atualiza esse valor conforme o mercado, conforme a situação financeira também. Não é isso? Com certeza, com certeza. Esse limite ele já está bem defasado, né? Já tem projeto no Congresso para que seja aprovado um aumento, só que a gente sabe que o governo cada vez mais precisando de dinheiro, né? Vai segurando, e aí quem sofre é o micro e pequeno empresário. Da mesma forma que a tabela do imposto já estava defasada há muito tempo e agora resolveram, graças a Deus, atualizar, a questão do limite do Simples Nacional também. Com relação à questão que a gente falou do dinheiro que vai para o governo federal, a reforma ela prevê e vai ser criado um comitê gestor, como acontece hoje com o Simples Nacional, onde todo esse dinheiro do ICMS e do IBS vai para esse comitê e deve não ir para o governo federal. Então, mas ele deve ficar nesse comitê gestor, e o comitê é que vai mandar o dinheiro para os estados e municípios. A reforma tributária ela traz uma mudança importante, é que toda a tributação ela passa a ser no local de consumo. Toda a tributação ela vai ser no lugar de consumo. Então, não vai ter mais a questão de diferença de alíquota de ICMS, que uma parte do ICMS fica no local de origem, outra parte fica no local de destino. Tudo vai ser no destino. Então, se alguma coisa for adquirida aqui em Pernambuco, todo o IBS, né, referente a esse produto, a essa relação de consumo, ela se destina a Pernambuco. Então, a gente também precisa entender, né, como é que isso vai acontecer. Exatamente. Né? Muito obrigada, Gilsonildo, por sua contribuição. E uma coisa, ontem eu estava num debate lá em Brasília, e uma coisa que se falou muito, o nosso Brasil é muito diverso. Né? O Brasil é muito grande. E cada estado, a realidade, por exemplo, do microempreendedor aqui, do microempreendedor do sul, do sudeste, né, é muito diversa, né, tem suas particularidades. Então, até que ponto essa reforma, que é nacional, que previu igualdades para todo mundo, ela vai ser justa? Né? Porque o sentido da igualdade, da justiça, é você tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Né? Até que ponto isso? Então, acho que é um debate muito importante para que a gente possa fazer aqui. Inclusive, vamos preparar para que seja o próximo, né, a próxima temática aqui. Né? Você já está convidado. Né? Você que é contador, então sua apresentação, você disse que já está com essa apresentação, a gente poder fazer esse debate aqui. Convidar também os deputados para que eles possam entender, né, também, porque é uma matéria que muitas vezes as pessoas eu não entendo, não. Não, vamos sentar para entender.
na prática, não é? Vamos sentar para entender o que é que vai, quais vão ser as mudanças, né? Então, é muito importante. Então, vamos fazer, o senhor já está convidado também, viu, seu Zé Carlos? Acho que é um debate que a gente precisa, vamos sentar junto com a FIEP, também com o SEBRAE, com a MUP, eu acho que é muito importante, acho que tem que ser um debate que a gente tem que fazer, e o debate que ficou lá em Brasília, trazer para cá. Porque quando a imprensa fala, eu não entendo nada. Né? E do mesmo jeito que eu não entendo nada, um monte de gente também não entende nada. Né? Não entende nada. Não, e o pior, eu fico alarmado com o que falam na internet sobre isso. A maior parte das coisas que falam sobre reforma tributária não é verdade. Não é verdade. É impressionante como o pessoal gosta de dizer, o Simples Nacional não vai me servir para nada. Aí o pessoal, meu Deus, e não é assim. Como tantos outros assuntos que, quando a gente se vale da internet, a gente vê que só da internet, né, com poucos profissionais que estão ali, eles são sérios, não sei porquê, mas é muita coisa errada, muita besteira, muitas coisas que a pessoa não sei se fala por maldade ou por incompetência mesmo. E aí quem está ali recebendo... Quem está ali recebendo, diz, meu Deus, como é que eu vou ficar isso? E não é assim. Então, é importante a gente conversar e é importante a gente esclarecer ao todo, principalmente para o micro e pequeno empresário. Mas sabe o que é? Porque hoje a gente vive na época do algoritmo. E o que gera likes, né, curtidas nas redes sociais, são essas coisas que geram medo sensacionalistas. Então, infelizmente, a gente tem muito isso. E aquilo ali é transmitido, sai da coisa, é transmitido nos grupos de WhatsApp e chega para todo mundo e chega como verdade. E nem sempre as pessoas procuram saber se aquilo realmente é verdade. Né? Então, vamos fazer esse debate, é muito importante. Né?